Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês, beleza? Galera, esse vídeo aqui eu vou falar sobre o gráfico de gols, tá? Vou passar para vocês as movimentações básicas, né? Como funcionam as bases, assim como na aula, né? Na videoaula anterior aqui do canal que eu falei sobre o gráfico de mercados, né? Eu vou passar aqui as movimentações básicas e as bases como que funcionam aqui relacionado ao gráfico de gols, beleza? Bom, então vamos lá, já estamos aqui na aba inicial, né, do nosso site, beleza? Estou aqui na Liga Euro, certo? E esse aqui é o nosso gráfico de gols, tá? O gráfico de gols nada mais é, galera, é a tendência, né, no caso a frequência aqui, da quantidade de gols que vem saindo nos jogos, tá? Então aqui a gente tem tanto a opção, né, para a gente analisar como que tá os gols, né, no jogo em geral, né, como está a frequência dos gols, está pagando muitos gols, poucos gols, né, como é que está aí a frequência dos últimos jogos que a gente está analisando, obviamente, né, relacionada à base que a gente está vendo, né, e a quantidade de jogos, tá? E aqui a gente tem também as opções de analisar apenas para o time da casa, né, como está a frequência dos gols só do time da casa, ou como está a frequência dos gols apenas do time de fora, né, do time visitante, tá? E aí a gente tem aqui essas três opções, ó. Vou abrir aqui para vocês dar uma olhada, ó. Ó, gols time da casa, fechar aqui dos gols no geral, essa linhazinha aqui, azul mais claro, né? No caso, azul, né, outra é roxa, e a do time visitante, tá? Que é do time de fora, essa linhazinha aqui rosa, tá? E aqui nós temos também o equilíbrio, tá? A gente consegue colocar aqui o equilíbrio dos gols. Onde que nós vamos, né, selecionar qual é o equilíbrio que a gente quer ver? É exatamente aqui, ó, nessa opção, tá? Então aqui nós temos a opção do equilíbrio do gráfico de gols. A gente pode selecionar o equilíbrio, né, dos gols no geral, ou o equilíbrio apenas do time da casa, tá? Ou o equilíbrio apenas do time de fora, tá? Então, ó, time de fora, no caso, é o time visitante, então quero analisar aqui o equilíbrio do time visitante e também juntamente com o gráfico, né, com a sua frequência. Só abrir a sua linha aqui, beleza? Então, a princípio a gente vai entender, tá, como funciona aqui o nosso gráfico de gols no geral, tá? Vou desativar aqui o equilíbrio e deixar aqui apenas a aba de gols, certo? Então aqui a gente já consegue entender como funciona, né, as nossas movimentações. Bom, da mesma forma que, né, foi passado no vídeo anterior, como funciona, né, as bases, tá? Gráfico de 20, gráfico de 40, gráfico de 60, né? Da mesma forma que funciona para o gráfico de mercados, tá? Que é esse gráfico aqui abaixo, certo? Da mesma forma funciona as bases para o gráfico de gols, tá? Ah, eu não sei, né, como funcionam as bases, ou não consegui entender. Volta lá no vídeo anterior, tá? No primeiro vídeo do canal aí, certo? Que eu postei recentemente, tá? E reveja, né, reassista a aula novamente para você ficar por dentro e entender como funcionam as bases, tá? Eu não quero prolongar muito aqui dentro desse vídeo, tá? Falando sobre as bases fixas, né? Que são dessa aba aqui, ó, base fixa de jogos. Não quero me prolongar aqui e nem mesmo na quantidade dos jogos, tá? Vou ser bem direto aqui. Então vamos lá. Para que o teu gráfico suba em relação à tua base, né? A gente está aqui no gráfico de 20, tá? Estamos na base fixa de 20, tá? Então, na base fixa de 20, o nosso jogo referência, tá? Para a gente entender se o nosso gráfico vai subir ou vai descer, quantos gols a gente espera nessa partida, tá? Ou não, é o nosso jogo da hora anterior, tá? Então, para que o nosso gráfico, né, de gols, a nossa frequência suba, tenha uma alta de um gol ou mais gols, a gente precisa que o jogo atual tenha mais gols do que o teu jogo da base, tá? Por exemplo, aqui no minuto 20, tá? A gente alcançou os 44 gols, tá?
No minuto anterior, né, no jogo anterior, a gente estava em 43, ou seja, ele subiu de 43 para 44. Teve uma alta de um gol apenas, tá? Por que que no minuto 20 teve essa alta aqui no gráfico, né, de 20? Porque no minuto 20 do jogo atual, como vocês podem ver aqui, deixa eu mudar aqui a cor para amarelo, para ficar mais destacado. Como vocês podem ver aqui no minuto 20, a gente teve 5 gols, né? O placar foi 4-1, então teve 5 gols na partida. E no jogo de nossa base, que era no próprio minuto 20, né? Porém da hora anterior, a gente tinha apenas 4 gols, né? Como vocês podem ver que foi 1-3. Ou seja, o nosso jogo atual do minuto 20 teve um gol a mais do que o jogo da nossa base, né? Do que o nosso jogo anterior. Então, por isso, o nosso jogo, né, atual teve essa alta de um gol aqui no gráfico, tá? Do minuto 20. No minuto 14 para o 17, a gente teve uma baixa, né? A gente estava em 44, caímos para 43. Por quê? Porque o nosso jogo do minuto 17, como vocês bem podem ver, a gente teve 0 gols, tá? E o nosso jogo da base, né, para o gráfico de 20, que é da hora anterior, a gente tinha, né, um gol. Então a gente teve um gol a menos do que no jogo, né, relacionado à nossa base, tá? Então o teu gráfico ele vai ter uma queda. Aqui, ó, no jogo do minuto 23, que aconteceu agora, a gente teve um 2-2, ou seja, 4 gols, tá? O nosso jogo da base, né, a nossa base para entender se o nosso gráfico vai subir ou vai descer, né, ou vai lateralizar, que isso também pode acontecer, tá? A gente tinha um gol, foi um 0-1. Ou seja, se no jogo acima, né, o nosso jogo atual teve 4 gols e o nosso jogo da base tinha apenas um, quantos gols a mais a gente teve aqui relacionado ao jogo atual com o jogo da base? 3 gols, certo? Então, consequentemente, o nosso gráfico ele tem que subir 3 gols, tá? No gráfico de 20. E o que que nosso gráfico faz agora no minuto 23? Ele sai de 44 gols para 47 gols, ou seja, uma alta de 3 gols, certo? 45, 46, 47 gols. Perfeito? Então, é isso que determina a movimentação do nosso gráfico de gols, tá? Para alta e para baixa. Agora, o que faz o nosso gráfico lateralizar? Por exemplo, aqui a gente teve algumas lateralizações nesse período aqui, né? Ó, do minuto 38, né, da hora 1, até o minuto 41 da hora 1, ele estava em 51 gols e permaneceu em 51 gols. Por que será que isso aconteceu? Vamos ver o que aconteceu no minuto 41 para ele não ter saído, tá? Então, ó, hora 1 é essa aqui, tá? Cadê aqui? Minuto 41. Minuto 41. Aqui, ó. Minuto 41. Foi esse jogo aqui. O que que nós tivemos aqui? A gente teve acima, né, no jogo do minuto 41, da hora 1. A gente teve 3 gols, né? Foi um 1-3. E o nosso jogo da nossa base, a gente tinha também 3 gols, né? Foi o placar inverso, né? Foi um 2-1, mas também foram 3 gols. Ou seja, o nosso gráfico ele não sobe e nem desce, né? Ele não tem uma alta e nem tem uma baixa. Ele simplesmente permanece na mesma média de gols, né? Estava em 51, como não teve nem mais e nem menos gols do que o jogo relacionado à tua base, né? O teu gráfico ele vai permanecer nesses mesmos 51 gols, fazendo assim então uma lateralização, tá certo? Então, bom, bem simples, né? Bem básico isso aqui, mas é importante, né, entender por quê? Porque nós não devemos analisar o gráfico, né? Qualquer tipo de leitura que a gente for fazer no gráfico, nós não podemos fazer apenas analisando o gráfico por si só, mas sim a gente precisa entender as bases, né? Para sabermos, né, referente àquele movimento ali, quais são os melhores minutos a se fazer entrada, tá? Porque, por exemplo, você pode estar pegando uma movimentação de alta, certo? Mas dentro dessa movimentação de alta, pode acontecer lateralizações, né? Pode acontecer
pullbacks, né, que é o que? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O pullback nada mais é do que um pequeno movimento contrário à sua tendência principal, né? Então a tendência principal é a alta, né? O pullback é quando ele dá aquele recuozinho, como se fosse pegando uma força, né, para seguir, né, a tua alta e alcançar um ponto mais alto ainda do que ele já havia alcançado. Tá? Então, a gente sabe que dentro de uma movimentação de alta, de uma construção de movimentação de alta, a gente tem vários outros movimentos. Né? A gente tem alguns jogos que vão ser laterais, né? A gente vai ter alguns jogos que vamos ter, né, um recuo, esse pullback, né, essa pequena queda, para então continuar seguindo. Né? Ele vai voltar para deixar um fundozinho para depois retornar ao teu movimento de alta, né? E é nesses momentos que a gente consegue entender, né, quando que ele pode lateralizar, quando que ele pode fazer, né, esse pullback, esse recuo, é através das nossas bases, tanto no gráfico de mercado como no gráfico de gols, tá? Então, é importante vocês entenderem, né, o que faz as movimentações de alta lateralização, tá? Ou de baixa, seja você operando em over, seja você operando em under, em ambas sim, em ambas não, tá? Não importa, é importante você entender as bases, tá? Para você saber, né, quais são os melhores momentos para você fazer a entrada dentro daquele movimento, beleza? Então, bem simples, é dessa forma que funciona o movimento de alta, o movimento de baixa e o movimento de lateralização do gráfico, tá? De gols aqui do jogo em um todo, tá? Agora, se falando, né? Falando agora apenas do time da casa, tá? De movimentação do gráfico do time da casa. Como que funciona? Bom, aqui ele vai levar em consideração exatamente o mesmo critério, tá? O jogo atual precisa ter mais gols do que o jogo de sua base para ter uma alta, tá? Para ter uma baixa, o teu jogo atual tem que ter tido menos gols, né, do que o jogo da tua base. Né? Para lateralizar, precisa ter exatamente a mesma quantidade de gols. Só que aqui a gente não está falando, né, do jogo, né, da quantidade de gols que saiu na partida, e sim apenas de um time, tá? Do time da casa. Então é exatamente o mesmo critério, tá? Vamos lá, vamos aqui pro mosaico. Vamos pro mosaico. Aqui, por exemplo, ó, no nosso jogo do minuto 29, tá? Nosso jogo do minuto 29. O que vocês acham que aconteceu aqui no nosso gráfico de 20? Bom, estamos analisando o gráfico, né, do time da casa. Então, o nosso time da casa, aqui no nosso jogo atual, não marcou nenhum gol. Tá? Já no nosso jogo de base, né, olhando para o gráfico de 20, o nosso time da casa tinha um golzinho anotado ali naquela partida que foi 1-3. Ou seja, o nosso jogo atual teve um gol a menos do que o nosso jogo de base. Portanto, o nosso gráfico deve cair um gol. Tá? Depois vamos analisar lá. Beleza? Já no nosso jogo aqui do minuto 26, que foi o nosso jogo anterior, o nosso time da casa ele fez um gol e o nosso time da casa do nosso jogo da base, né, da nossa base aqui, né, nosso jogo de referência também tinha um gol. Ou seja, ambos os jogos o time da casa fez um gol. Logo, o nosso gráfico ele vai apenas ter uma lateralização, né? Não teve mais gols e nem menos gols. Tá? Já aqui no nosso jogo do minuto 23, né? O nosso jogo da hora atual, ele teve o time da casa 2 gols. Já o nosso time da casa, né, no nosso jogo base, que é da nossa hora anterior, não teve nenhum gol. Ou seja, tivemos 2 gols a mais. Tá? Então, as movimentações do gráfico, né, o que nós devemos esperar é que no minuto 23 o time da casa suba 2 gols, né, o gráfico dele suba 2 gols. No minuto 26 lateralize e no minuto 29 tenha uma queda, né, uma baixa de um gol. Vamos ver se foi isso que aconteceu? Bom, minuto 23, ó, no minuto 20 estava com 20 gols. Né? No minuto 23 ele foi para 22, ou seja, subiu 2 gols. Ok, movimentação correta. Minuto 26 ele deveria permanecer em 26, em 22 gols. Né?
foi exatamente isso que aconteceu. Minuto 26 permaneceu em sua média de 22 gols, tá? Já no minuto 29 ele deveria ter caído um gol, né? E foi exatamente o que aconteceu. No minuto 29 saiu de 22 gols para 21 gols, tá? Aqui no minuto 32, que foi o que acabou de acontecer, ele permaneceu em 21 gols. Vamos ver o porquê que ele permaneceu? Bom, ele permaneceu porque, embora o jogo no total tenha tido 2 gols a mais na partida, né, o time da casa ele fez a mesma quantidade de gols. Um gol agora e no jogo da hora anterior também tinha feito um gol. Já para o time visitante, a gente teve uma alta de 2 gols, porque agora o time visitante fez 2 e o time da casa não tinha feito nenhum na hora anterior, tá? Então, para o time visitante, o teu gráfico subiu 2 gols e para o time da casa ele lateralizou. Vamos ver para o time visitante, foi exatamente isso que aconteceu? Vamos abrir aqui. Ó, time visitante saiu de 24 gols para 26 gols, subindo 2 gols, tá? Então, esse é o critério que é usado, certo? Para os gráficos de gols, seja no gol, né, gráfico de gols da partida no geral, seja especificamente para o time da casa ou para o time visitante, tá? E a questão das bases fixas é exatamente da mesma forma, né? Os critérios para utilizar aqui, né? Da mesma forma que a gente utiliza para o gráfico de mercados, a gente utiliza para o gráfico de gols e a quantidade de jogos também, tá? Se você quiser saber com uma profundidade melhor, né? Como funciona a base fixa e a quantidade de jogos, assista a aula anterior, tá? A aula aqui de 1 hora, então é uma aula extensa, porém eu explico detalhadamente como funciona a base fixa, como funcionam os jogos, o gráfico de mercado, dou vários e vários exemplos, tá? Então é uma aula bem mais completa, tá? Aqui eu estou te passando sendo bem direto, tá? Bem objetivo aqui no ensinamento, certo? Bom, então, relacionado ao gráfico de gols, esses são os movimentos básicos, né? Alta, né? Baixa, lateralização, é assim que nós observamos as nossas bases, assim que se comporta o gráfico em relação às bases, beleza? Os equilíbrios, né? Aqui que a gente encontra os equilíbrios, né? A gente pode ver o equilíbrio aqui só dos gols no geral, é só ativar aqui e ele vai estar no gráfico essa linha traçada, tá? Aqui para os gols da casa, né? O equilíbrio do gol dos gols da casa e equilíbrio para os gols, né, de fora, beleza? O equilíbrio vai se movimentar, né, de acordo com a quantidade de jogos que você está escolhendo, tá? Que você quer analisar no gráfico e de acordo com a base que você quer utilizar também. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, né? Bem breve, né? E objetiva, tá? Mas eu tenho certeza que para muitas pessoas isso pode ser uma virada de chave aí em relação ao gráfico, tá? Que de fato você entender as bases, você já consegue ter uma visão mais específica, tá? Analítica do teu gráfico, beleza? E já muda bastante as tuas operações para você não ficar entrando em qualquer lugar só pelo fato de estar em uma movimentação de alta ou estar em uma movimentação de baixa, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo e valeu, galera!